Já estamos ao vivo, a nossa live 56. Sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo essa live no meu canal do YouTube, seja bem-vindo. Ativa o sininho de notificação, curte, compartilha, se inscreve no meu canal no YouTube. Se você está assistindo aqui no Instagram, seja bem-vindo. Essa é a live 56 e hoje eu vou falar sobre as 6 coisas essenciais que as escolas deviam ensinar. Vou esperar o pessoal chegar, vão chegando, para a gente já ir começando. E vai ser muito legal estar aqui. Eu vou mandar um aviãozinho para algumas pessoas e para eles virem, chegarem, entrarem e assim vamos dar a sequência da nossa live. Falta um minutinho, esperar mais um pouco para o pessoal chegar. Vão chegando. E enquanto eu estiver falando das coisas aqui, eu vou desenvolver, né, as 6 coisas que as escolas deveriam nos ensinar, mas infelizmente a gente não aprende nas escolas. E maior parte das coisas que a escola nos ensina, 60 das 100 coisas que a escola nos ensinam, a gente só aplica 30 ou 20% do que a gente aprende na escola, na vida ou nos momentos do dia a dia, né? Eu acredito que a educação mundial está totalmente, não falo está errado, mas da maneira que a gente vive hoje em dia, o modelo de educação, o modelo de ensino que a gente recebe não vai de acordo ao tipo de ambiente que a gente se encontra. Nós estamos, o sistema educacional mundial foi criado há mais de 20 e 30 anos e esse sistema nunca foi atualizado. Mas a pessoa que fez isso não sabe que nós estamos numa outra era, na era da informação, na era da tecnologia, e algumas coisas que fizeram sentido no passado, hoje já não faz mais. Então é por isso que algumas coisas que a gente aprende atualmente, que as escolas nos ensinam, não fazem total sentido. E eu vou começar a falar sobre as coisas que a gente as coisas que as escolas não nos ensinam, ou as coisas que a escola deveriam nos ensinar. Eu trouxe aqui 6 pontos e eu vou falar desses 6 pontos e eu vou estar comentando. Se o pessoal que estiver aqui tiver alguma dúvida, querer comentar, querer dar o seu contributo, fique à vontade. A primeira coisa que eu coloquei aqui, das 6 coisas que as escolas deveriam nos ensinar, e eu procurei, eu pesquisei, e a primeira coisa que está no topo é inteligência emocional. É bem verdade que a maior parte dos estudantes, principalmente, né, como eu disse, nessa era que as coisas estão totalmente evoluídas, totalmente atualizadas, os estudantes têm muita dificuldade em lidar com as suas emoções. No que diz respeito a isso, aconteceu quando eu estava no último ano, né, no último ano da faculdade, e a gente sabe que tem coisas que
a gente passa, né, as escolas passam para nós que a gente não consegue dar conta, né? No último ano a gente estava com um monte de coisas e a cabeça era TCC para fazer, era trabalhos do final do curso, era TCC, e a mente do estudante não fica centralizada. Então eu acredito que a primeira coisa que as escolas deveriam nos ensinar é sobre inteligência emocional, sobre como lidar com as nossas emoções, como lidar com as pressões do dia a dia, porque, como eu disse, a gente, quando estava no último ano da faculdade, né, tinha TCC, eu tinha colegas que trabalhavam, às vezes saíam tarde do trabalho, chegavam na faculdade, às vezes tinham que fazer o TCC, às vezes os professores reprovam o TCC, falam que aquele material, aquele conteúdo não era de acordo com aquilo que ele pediu, aí teve que refazer. Então tudo isso abala o psicológico do aluno. E se as escolas tivessem um centro de acolhimento, uma matéria, uma cadeira, alguma coisa relacionada à inteligência emocional, as coisas, eu acredito que serviriam ou iriam para um outro rumo. Eu pensei e acredito que a matéria de psicologia teria que ser dado desde o primeiro momento que a gente entra na faculdade, desde o momento que a gente entra na escola até a gente terminar. Acredito que seria uma cadeira, seria uma matéria, seria uma disciplina obrigatória, porque os estudantes hoje em dia, se você pesquisar, se você ir atrás, você vai saber que a maior parte deles não conseguem lidar com as pressões do trabalho, misturando com as pressões das aulas, dos cursos, daquilo que ela tem que fazer. E isso faz com que os alunos tenham déficit, tenham dificuldade em raciocinar, em lidar com as suas emoções. Então a primeira coisa aqui que as escolas deveriam nos ensinar é sobre inteligência emocional, sobre lidar com as nossas emoções. As escolas teriam que nos ensinar a como se manter calmo em situações de risco, como se manter calmo em situações de muita pressão, ou até eles poderiam muito bem minimizar as pressões que nós, os estudantes, passamos. Então a primeira coisa aqui é inteligência emocional. As escolas deveriam nos ensinar a nos dar com as nossas emoções. A segunda coisa que eu coloquei aqui, oi Aline, seja bem-vinda, oi Iracelma, seja bem-vinda. A segunda coisa que eu coloquei aqui é a inteligência financeira. Como eu disse, quando a gente está nas escolas, eu falo do ensino médio, depois da faculdade, eles não nos ensinam a aprender, eles nos ensinam a decorar as coisas para passar de ano. E as coisas que a gente aprende dentro de sala de aula, a gente não aplica na vida real, a maior parte das coisas, né? E hoje eu vejo que, álgebra, Mendeleev, outro tipo de operações que eu aprendi na sala de aula, hoje eu não aplico na minha vida, nem na minha área de formação, nem no meu trabalho. Então, eu acredito que o sistema educacional mundial teria que rever essa questão e teria que implementar, assim como tinha que implementar uma disciplina, uma matéria sobre inteligência emocional, sobre como lidar com as nossas emoções, também teria que colocar uma matéria que tem a ver com inteligência financeira, saber lidar com as finanças, saber lidar com a maneira como a gente deve tratar o dinheiro. Então esse é o segundo ponto que as escolas deveriam nos ensinar. Vou ler aqui o comentário da Aline. A psicologia não oferece respostas, ela analisa e aponta os problemas. A psiquiatria analisa e trata com remédios. Beleza.
A única coisa que oferece resposta é o autoconhecimento e a comunicação consciente. Bom, então, se isso que você falou faz totalmente sentido. Nesse caso, teria que ter alguma coisa, alguma matéria, alguma cadeira relacionada a esse tipo de questões, o autoconhecimento, né, a comunicação consciente, né, saber olhar para dentro de nós, saber refletir e saber qual é o ponto que a gente precisa chegar, né, para conseguirmos manter a nossa saúde mental em dia, né, para a gente conseguir manter a nossa saúde 100% até não digo, né, mas pelo menos nos 80, 90, 75%. Porque se a gente pesquisar, fazer uma pesquisa sobre os alunos, as pessoas que atualmente estão na faculdade, principalmente as pessoas que estão no último ano, você vai ver que a maior parte deles, se tiver um aparelho que mede sobre inteligência emocional, você vai ver que a maior parte deles está de 65 ou 50 para baixo. Porque a pressão que a gente tem quando está principalmente no último ano é muita. Então, por isso é que muitos acabam desistindo até no último ano, porque não aguentam trabalhar, ir para a faculdade, fazer o TCC, fazer trabalho de outras matérias. Então é algo que a gente, assim, como educadores, como pessoas que lidam com algo relacionado à educação, a gente precisa aplicar isso nas pessoas que vão nos ouvir, nas pessoas nas pessoas que estão atentas, para que eles consigam, né, saber, para que eles consigam ter uma mentalidade robusta, né, algo que muito de nós, né, tivemos nossas dificuldades lá na faculdade, mas a gente conseguiu superar. Então a gente precisa pegar o aprendizado que a gente teve, o nosso aprendizado que a gente teve, né, e levar para aquelas pessoas, para as gerações futuras. Não existe nada dessa inteligência sem autoconhecimento. Análise corporal e análise comportamental são o caminho. Bom, faz total sentido ali. Bom, então, além da inteligência emocional, tem também a inteligência financeira. A gente, em vez de nos ensinarem sobre algoritmos, sobre vários cálculos, tinham que nos ensinar a lidar com as nossas finanças, saber como investir, quais são as melhores ações de investir, por que investir é bom, quais são os maiores riscos, quais são os menores riscos. Isso não nos ensinam, né? E é algo que a gente leva para a vida, é algo que a gente aplica na vida, que faz total diferença. Agora, a terceira coisa aqui que as escolas deveriam nos ensinar é alimentação saudável. E alimentação faz parte do nosso corpo. E se a gente, como estudante, não nos alimentarmos bem, aquela deficiência vai se intensificar na assimilação da matéria dentro da sala de aula. Então nós precisamos. Então as escolas tinham que implementar a educação saudável, alimentação saudável dentro das suas escolas. É bem verdade que há escolas que já implementam isso. Eu falo isso porque na faculdade onde eu estudo, onde eu trabalho, tem essas matérias, essas cadeiras. Então já há alguma coisa a se fazer quanto à alimentação saudável, mas ainda há um caminho a ser percorrido. As escolas precisam ensinar nos alunos que a alimentação faz muita falta, ou seja, a alimentação influencia muito na maneira como a matéria entra no nosso cérebro e como ela é digerida, como ela vai ser aplicada para assimilar, né? Então
são coisas que as escolas poderiam nos ensinar, mas infelizmente não nos ensinam. A quarta coisa é pensamento empreendedor. As escolas só nos ensinam a aprender, né? As escolas só nos ensinam a passar de ano. Uma das coisas, as coisas que a escola nos ensinam é passar de ano. As escolas não nos ensinam que você precisa empreender, você precisa criar um produto, você precisa criar alguma coisa do zero. Não. As escolas não nos ensinam isso. Eles nos ensinam a estudar, decorar para passar na prova, para passar nos concursos públicos, para trabalhar para alguma empresa, para ser funcionário, para aposentar, para ficar velho e ganhar aposentadoria. Isso é que as escolas nos ensinam. Isso é que as escolas nos ensinam. Elas não nos ensinam que você precisa correr atrás daquilo que você gosta, precisa fazer aquilo que você gosta. Você precisa, enquanto você está na faculdade, montar alguma coisa para você sobreviver, aquilo que tem a ver com aquilo que você gosta, montar um produto, um serviço, ou trabalhar na área que você gosta. Não, as escolas não nos ensinam isso. E eu vejo que isso faz muita falta. Para nós, os jovens de hoje em dia. Por isso é que maior parte de nós, por exemplo, começou uma onda de marketing digital, onda do digital, e a maior parte das pessoas não sabem como surfar essa onda, não sabem como se posicionar nessas redes sociais, porque não foram ensinadas isso. Eles foram ensinados que você precisa terminar a faculdade, precisa procurar emprego, precisa trabalhar para alguém, precisa pagar os impostos, né? E pagar a aposentadoria, depois ficar 50, 60 anos, 80, 90 anos depois da aposentadoria, receber a aposentadoria e viajar. Então esse é um caminho totalmente errado, porque a escola precisa nos ensinar aquilo que a gente gosta de fazer e precisam colocar um mindset, uma maneira de pensar empreendedor, que você precisa resolver um problema através daquilo que você sabe fazer, e consoante isso você consegue realizar todos os seus sonhos. O sistema não vai fazer isso se não nos dominarmos. Os 3% retém maior riqueza. Isso sobre o sistema farmacêutico, para não dizer aos outros. Então é basicamente isso. Vou recapitulando aqui. A primeira coisa que as escolas deveriam ensinar é inteligência emocional, depois inteligência financeira, alimentação saudável, pensamento empreendedor, que é uma das coisas que as escolas deveriam nos ensinar, ou deveriam ensinar aos seus alunos. E a quinta coisa é criatividade e inovação. A quinta coisa aqui, criatividade e inovação. Uma das escolas que explora muito bem isso, um dos países que explora muito a criatividade, a inovação, é o sistema educacional dos Estados Unidos. E por que eu sei disso? Porque maior parte das indústrias tecnológica, criativa, inovadora veio de lá, né? E segundo as pesquisas, dizem que a partir dos primeiros anos que os alunos entram para as escolas, eles desenvolvem as habilidades inovadoras, as habilidades criativas, e isso faz com que eles cresçam com aquela mentalidade de querer resolver algum problema, de querer pegar um problema que já existe e resolvê-la de maneira eficiente ou de maneira inovadora. Então, por isso é que os Estados Unidos, por isso é que esses países desenvolvidos, eles estão há 5 a 10 anos à frente que vários outros países, porque a maior parte dos países a nível mundial, eles ainda estão com sistemas educacional antiquados.
ainda estão com o sistema educacional antigo. Por isso é que os países não avançam. Eu falo isso porque um dos exemplos bem concretos, tem coisas que aqui no Brasil é bem normal, mas aí em Angola, que é o país onde eu nasci, ainda não está implementado alguns sistemas, algum sistema de tecnologia ou de inovação. Um dos exemplos, desde 2016 que eu saí de lá, eu não sei se até agora já tem, mas eu queria dar o exemplo da Nubank. Por exemplo, aqui no Brasil já tem bancos digitais que você, a partir de casa, não precisa ir para o banco, ir para um lugar físico. É algo normal, é algo simples, né? Que a gente, para quem mora aqui, acha como algo simples. Mas lá em Angola ainda é algo que fecha a mente dos dirigentes. Ainda é algo que está além das capacidades das pessoas que dirigem um país. Tudo porque a mente deles, a mente da maior parte desses dirigentes ainda está fechada. Como eu comecei a falar aqui na live, que o sistema educacional foi criado, o sistema educacional mundial foi criado há 2 a 3 mil anos atrás. Só que alguns países estão a atualizar, estão a colocar forma de inovação, estão a colocar mais a maneira como as coisas estão acontecendo, e em função disso vemos países a se desenvolverem, a criarem coisas novas, a se reinventarem. E em contrapartida tem países que ainda estão há 20 a 27 anos atrás, sem o autodesenvolvimento. Então, as escolas, eu acredito que eles precisam implementar a criatividade, a maneira criativa, a forma de pensar, a forma de resolver o problema, para que assim os alunos tenham um mindset de querer resolver problemas a nível mundial. E o último ponto que eu coloquei aqui é falar em público. Esse é um dos maiores medos. 75% da população tem medo de falar ao público. Pensa só comigo, se a gente já passa praticamente metade da nossa vida sentado numa carteira, estudando, ou ouvindo um professor, ou ouvindo alguém nos mostrando, né, falando alguma coisa, é na escola onde a gente poderia aprender a vencer os nossos maiores medos, inclusive o medo de falar em público. Mas não, as escolas não estimulam os alunos a falar em público, não estimulam os alunos a se desenvolver, a ter uma boa oratória, não ensinam os alunos como se comportar diante de uma entidade privada, entidade do Estado. A escola não nos ensina isso, né? E a maior parte das pessoas que não tem essa desenvoltura se intensifica no mercado de trabalho. As pessoas que não conseguem falar ao público, elas dificilmente vão conseguir alcançar um cargo máximo de liderança, como gestor, como dono de uma empresa, porque ela tem uma barreira, né? E essa barreira de falar ao público, isso faz com que a pessoa não consiga expor, né? Não consegue falar aquilo que ela sabe, né? Porque tem medo. E uma das coisas que influencia muito no medo de falar ao público não é o medo de ser julgado, né? Não é o medo na verdade é o medo do que as pessoas vão dizer, né? As pessoas se preocupam muito do que as pessoas vão dizer. Pô, eu vou fazer uma live e tal, vai ter uma pessoa ou não vai ter ninguém, as pessoas vão falar, as pessoas vão ver. E há alguns dias, alguns meses eu comecei pesquisando, e quando a gente tem medo, ou seja, as coisas que a gente mais teme, as coisas que a gente ainda não tem
está do outro lado do nosso medo. Então, quando a gente tem medo de, eu não vou falar ao público, ou não vou apresentar aquele trabalho porque eu vou errar, porque os meus colegas vão me rir, isso faz com que a gente não dê um passo para frente. E nas escolas sempre fomos ensinados de que quando um aluno faz uma pergunta, a maior parte desses ensinamentos partem dos professores, porque se um aluno está distraído ou não entendeu uma pergunta e o aluno faz a pergunta, não entendeu a matéria no caso, e o aluno faz a pergunta, a maior parte dos professores eles riem ou falam que você precisa estudar em casa ou precisa pesquisar em algum outro lugar, em vez de explicar no aluno que aquilo é assim, de uma forma que o aluno compreenda. Então, em função disso, os alunos foram tendo barreira de perguntar as coisas para os professores, porque os professores não davam a resposta que eles queriam. E isso foi intensificado até os dias de hoje. E eu vejo, já aconteceu comigo, dentro da sala de aula, o professor perguntou uma coisa, entenderam? Sim, entendemos. Mas depois dele sair, eu pergunto para o meu colega ao lado, colega, você entendeu? Não, cara, não entendi. Então vamos pesquisar na internet. Então essas barreiras, a maior parte das vezes, parte dos professores que não tem um senso de saber ensinar, um senso de falar que, você não entendeu, mas eu vou te explicar de forma bem simples, de forma bem didática. Então, o medo de falar ao público é uma das coisas que, ou seja, o ato de falar em público seria uma das coisas principais que as escolas deveriam ensinar em seus alunos. Os meus filhos estudam em uma das melhores escolas do estado e mesmo assim eu vejo que eles querem colocar todos os alunos em uma forma só. Então, Aline, esse é um ponto, né? Apesar, como eu falei aqui na minha fala, apesar de os Estados Unidos estar há 10 anos à frente em termos de tecnologia, inovação e criatividade, à frente de vários países, ainda assim tem alguns pontos, né, alguns pontos relacionados à educação que ainda permanecem, porque foram mantidos desde lá do ano 700 e pouco, né? Então eu acredito que há uma forma de substituir, né? Porque hoje em dia já existem as homeschool, existe a possibilidade, por exemplo, nesse exato momento eu estou aqui, tem 2 pessoas, eu consigo falar, a gente consegue pelo menos aprender alguma coisa, então já é um passo que a gente está a dar para que a gente consiga mudar o mundo, mudar o lugar onde a gente se encontra, mudar a nossa sociedade, mudar o nosso país, começando com um simples passo. O Ranieri falou, muitos professores despreparados. Então, eu pensava que era, mas olha só, vou falar até algo. Ranieri, se isso fosse por exemplo, suponhamos que isso aconteceu, o relato que eu falei aqui, isso aconteceu na 4ª série ou na 3ª série, tudo bem, aí é caso a se rever. Mas se acontecer na 3ª série, na 5ª série, na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, em todos os níveis do ensino, você acha que todos os professores são professores despreparados? Ou alguma coisa tem alguma coisa errada com o sistema, com a maneira que essas informações são passadas para os alunos? O que você acha sobre isso? Porque uma coisa é a gente chegar à conclusão que, beleza, isso aconteceu na 3ª série. Quer dizer que no ensino médio ou no ensino fundamental não vai acontecer. Quer dizer que na faculdade não vai acontecer. E quando acontece em todos os níveis do ensino, que nome a gente vai dar para isso? Serão os professores despreparados? Será as escolas despreparadas? Ou será que é o ensino ou a maneira que os professores passam essas informações para os alunos?
Então, eu acredito que a maior parte dessas dificuldades que os alunos têm é por parte do sistema educacional mundial. Eu não falo do sistema educacional do Brasil, né? Eu falo do sistema educacional mundial, porque, como eu dei exemplo de Angola, tem coisas que lá em Angola ainda não sonham a aplicar. E tem coisas que aqui no Brasil a gente acha que é normal, acha que tem que fazer parte, né? Por exemplo, desde o ano passado, ou seja, antes de 2020, antes do advento da pandemia, desse vírus aí, não se falava muito de home office, né? Trabalhar em casa, home office era só para as pessoas de alto escalão que trabalhavam em grandes empresas, grandes escritórios e tal. Mas com a chegada dessa pandemia, hoje todo mundo fala em home office, hoje todo mundo fala em trabalhar em casa, hoje todo mundo fala de homeschooling, que é as escolas feitas dentro de casa. Então, é que algumas coisas também, Ranieri, que faz com que o nosso sistema educacional, o sistema educacional fica todo defasado, é que os pais, as pessoas que têm responsabilidade sobre os filhos, eles colocam a responsabilidade de educar, a responsabilidade de se desenvolver, ou a responsabilidade dos filhos desenvolverem na escola. Essa responsabilidade, dizem que a escola é a primeira, a casa é a nossa primeira escola, né? Então, tem coisas que a gente não devia deixar simplesmente para os professores, mas tem coisas que os pais deveriam ensinar propriamente dentro de casa nos alunos. A escola poderia ser um lugar para os alunos aprenderem coisas mais práticas, né? Relacionadas à matemática, relacionadas a falar em público, inteligência emocional, como eu já disse aqui, saúde, pensamento analítico, pensamento de criatividade, inovação. A escola poderia ser um lugar para nós, como os alunos, aprendemos isso. E dentro de casa seriam nos ensinados com as coisas mais simples, né? Mais práticas e tal, sobre como se comportar, sobre como respeitar os mais velhos, como lidar com um colega que não sabe sobre algum assunto. Eu acho que se nossos pais, né, pessoas de responsabilidade dentro de casa fizessem isso, muitos dos problemas que nossos alunos, colegas têm diante da faculdade seriam resolvidos. Então, basicamente é isso. O sistema mundial de educação, ou o sistema mundial de ensino, está totalmente ao contrário. Mas aí, vou ler aqui o comentário do Ranieri. Mas aí entra um detalhe importante, que é a questão da inteligência emocional no âmbito geral. Bom, seja bem mais específico, Ranieri. Como eu falei no começo, por que eu coloquei aqui um dos pontos que a gente precisa, que as escolas precisam ensinar, é inteligência emocional. Quando nós estamos principalmente no último ano da faculdade, tem TCC, tem trabalho, tem estágio, tem um monte de coisa que a gente precisa procurar, só que o aluno em si não dá conta. Então a gente vê numa balança. Por um lado, a gente cancela a faculdade, ou aguenta e tem distúrbio, problemas emocionais. A maior parte não querem terminar, não querem deixar a faculdade por último ano. Consequência é que carregam aquela deficiência, aquela dificuldade emocional
para terminar a faculdade, porque às vezes não tem escolha, né? Pois é, essa inteligência emocional no âmbito geral, pais que não são desenvolvidos de forma geral. Também tem isso. Eu acredito que um dos caminhos mais viável para a gente, pelo menos as próximas gerações, eu acredito que eu faço parte de uma geração que vai, pelo menos, ajudar a mudar alguma coisa nas próximas gerações. A gente, por exemplo, a coisa que eu vou procurar fazer é equilibrar a quantidade de eletrônico, principalmente em crianças, né? Então, quando a gente barra, alguma coisa já vai ser feito para aquela criança se desenvolver, crescer e se desenvolver com uma outra forma, né? Um outro jeito de ver o mundo, ao contrário daquilo que nós fomos criados. Às vezes a gente acha que a criança sabe mexer no YouTube, sabe mexer nas redes sociais, é uma criança experiente e tal. Segundo a matéria que saiu aqui, até 2030, o número de QI das crianças vai sendo diminuído. Então, tudo por conta dos eletrônicos que os pais deixam sob o cuidado dos filhos. Então, uma das coisas que a gente, precisa fazer é diminuir, né, no que diz respeito ao ensino, né, diminuir o número de eletrônicos ou a quantidade de exposição dos eletrônicos nas crianças, né, e desenvolver essas coisas que as escolas não ensinam dentro de casa, né, como a inteligência emocional, né, mostrar para os filhos que quando está cansado é para dormir, não é para colocar coisas emocionais. Se acontecer um problema, tem que relatar. Sobre inteligência financeira, saber lidar com as nossas finanças, saber dividir, repartir, investir, fazer aquilo que investir a longo prazo, a curto prazo, coisas que nas escolas dificilmente ensinam, né? Alimentação saudável, que faz totalmente sentido, que sem a nossa alimentação saudável, o nosso intelecto também fica todo comprometido. Pensamento empreendedor, que precisamos ter um pensamento empreendedor, precisamos pensar como não alguém que simplesmente quer procurar um emprego, mas alguém que resolve um problema com base naquilo que ele sabe fazer de melhor. Criatividade e inovação, saber lidar com vários momentos de incerteza para resolver uma determinada ação, um determinado problema. E por fim também saber falar em público. Essas são as 6 coisas que as escolas deveriam nos ensinar. Essas são as 6 coisas que a gente precisaria ou deveria aprender nas escolas. Mas como as escolas nos ensinaram, como as escolas não nos ensinam, a gente precisa correr atrás para outros meios, né? Fazendo curso, fazendo treinamento, e para que a gente assim consiga se desenvolver. O que me refiro, se os pais não se desenvolvem, como irão estimular seus filhos? Pois é, isso faz com que nosso país não seja mais desenvolvido. Pois é, Raniele. Então, eu concordo totalmente com o que você falou. E eu volto lá com aquela primeira, com a questão que eu falei, que os nossos pais ensinaram a eles que eles precisam trabalhar, precisam ficar numa empresa até 50, 60 ou 80 anos, precisam se aposentar e precisam viver da aposentadoria. E a maior parte das vezes esses nossos pais procuram passar isso para nós, né? Só que eles não sabem que nós estamos numa outra era, né? Numa era diferente da era que eles viveram, né? Se antes eles tinham dificuldades, sei lá, de implementar algum projeto, alguma coisa, eles hoje em dia, por exemplo, o exemplo que eu falei, hoje em dia eu tô aqui, eu não sei qual é o lugar que você está,
A gente está aqui, está a conversar, está a debater, nós estamos trocando ideia, eu estou a aprender, você está a aprender. Então, eles não sabem que na época dos nossos pais isso não existia. A gente não tinha essa liberdade de expressão. E eu acredito que eles não sei o que vai acontecer, eles precisam pensar, precisam entender que que os meus filhos, os meus netos, eles vivem num momento totalmente diferente. Sei lá, se alguém procurar, eu vou parar de trabalhar para uma empresa, eu vou empreender, os pais devem apoiar essa decisão, só que não é uma decisão assim fácil, né? De primeira os pais não querem aceitar quando os filhos dizem que vão parar de trabalhar por um salário para terem liberdade financeira, liberdade de tempo, geográfica e tal, porque no tempo deles essas liberdades aí não foram possíveis, né? Então o único jeito é sair contra a vontade dos nossos pais, dos nossos responsáveis, para no futuro mostrar para eles que as coisas estão totalmente mudadas. E assim, nós estamos em 2021. Daqui a 30, nossos filhos, pelo menos o meu filho, já não vai viver a mesma coisa que eu estou a viver agora. Daqui a 10 anos vai surgir outra onda, outra tecnologia, uma outra forma de se relacionar, sei lá. Fala-se muito de internet das coisas, sobre inteligência artificial, fala-se muito dos robôs. Daqui a 20 anos pode ser muito, daqui a 10, 5 anos vai surgir outra coisa que eu, quando estiver conversando com meu filho, o que ele falar eu tenho que aceitar, porque o momento que eu vivi é diferente do momento que ele vai viver. Pois é, muda muito rápido, muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Então, basicamente, esse foi a live de hoje. Eu gostei muito da tua interação aqui, Raniel. Se quiseres, a gente pode até fazer uma live, falar um pouquinho mais sobre isso, de forma bem mais enxuta, de forma bem mais específica, relacionada sobre um tema. Não sei se você apoia essa ideia, porque eu gostei da interação aqui, da sua interação aqui nos comentários. E acho que seria legal. Então, realmente, eu nunca pensei que eu poderia trabalhar de casa assim tão cedo. Não passava pela minha cabeça trabalhar de casa tão cedo. E graças à pandemia, isso está sendo possível. Isso está sendo possível. Graças à pandemia, isso está sendo possível. Daqui a poucos anos, daqui a pouco tempo, vai surgir mais outra coisa que a gente não sabe qual é. E pois é isso aí, bro. Obrigado aí pela tua interação mais uma vez. E se você se animar pra gente trocar uma ideia, para fazer uma live, eu vou mandar uma mensagem aí, a gente vai agendar um dia. E amanhã a gente vai falar sobre, deixa eu ver se eu lembro, a gente vai falar por que o vendedor deve se lascar. Um tema muito interessante. Eu vou trazer esqueci o nome, mas enfim, amanhã o assunto vai ser muito bom. E é isso aí. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Eu vou encerrar aqui a live, mas foi bom o momento que a gente teve hoje. Pois é, não havendo, eu vou encerrar aqui. Claro, vamos marcar. Se eu e o G6 estamos nos organizando para eles. Sim. Beleza, então. Quando você tiver tempo, quando você estiver bem mais tranquilo, de boa, quando você chegar em Santa Catarina, quando você estiver bem já estável e tal,
É só dar um sinal que a gente vai marcar uma data, algum dia pra gente fazer a live. Beleza? Ah, que legal. Que legal. Cara, é uma área também que eu gosto muito. Na verdade, eu quero viver com isso. Quero viver como palestrante. Viajar o mundo, conhecer lugares novos, pessoas novas, levar educação, né, diferenciada. Na verdade, essas lives tá sendo um teste, né? Tô fazendo um teste aqui para quando essa pandemia passar, tiver pronto para desbravar o mundo. E é isso aí, Wesley, a gente já tá saindo. Segunda-feira que vem a gente vai fazer nossa live. A gente já tá saindo, estavam conversando aqui sobre as 6 coisas essenciais que as escolas deverão nos ensinar. Falamos sobre educação financeira, sobre inteligência emocional, alimentação saudável, posicionamento empreendedor, criatividade e inovação. Falar em público também, que é uma das coisas que a gente falou aqui. E a conversa foi muito boa. Pessoal, é isso. Essa foi a live de hoje. Obrigado por você estar aqui. E estamos juntos. E fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês e nós. Valeu, Raniel. Valeu, Wesley.